Os irmãos podem sentar-se. Os irmãos também já podem sentar-se, tomar uma aguinha, descansar. Obrigado, viu, irmãos? Uma bênção, viu? Foi bênção mesmo no Senhor. Amém? A torcida ali está grande, viu, irmão? Desde que o culto começou, que esse povo... Isso é a bênção do Senhor. Queridos, mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça prosperar na caminhada com o Senhor, amém? Antes de mais nada, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Me tratou bem desde a hora que eu cheguei, esse irmão, viu? Esse irmão é uma benção. Queridos, antes de nós iniciarmos a nossa breve mensagem dessa noite, me tocou o coração, Deus me tocou meu coração para nós orarmos pelos enfermos dessa igreja. Nós temos o filho da nossa irmã Brenda, o Bernardo, que está adoentado. Nós temos a irmã Eva, que precisa da nossa oração. E temos alguns outros enfermos no nosso meio, que precisamos ter o coração voltado para que o Senhor opere a cura. Amém? Quantos creem que Jesus pode curar? Oh, glória! Só para os irmãos terem uma pitadinha daquilo que nós estamos falando de cura espiritual no corpo. Como Jesus opera hoje, assim como Ele operava no passado. E eu falo isso para que os irmãos entendam que é para nós. A cura do corpo, a cura da alma, está para as nossas vidas, amém? E eu conto uma experiência pessoal minha. Muitos dos meus irmãos já conhecem essa história, mas eu reforço aos meus irmãos. Eu era um homem que desde a minha juventude, minha adolescência, eu fui acometido por uma doença que a medicina dizia que era incurável. Eu tomei medicações pesadas, passei por situações bem constrangedoras com minha família. Eu me sentia mal, muito mal no meio das pessoas. A maioria conhece aqui a minha história, mas eu conto para que os irmãos sejam edificados, amém? Eu, quando muito jovem, acho que 16 anos, 17 anos, eu fui acometido de epilepsia. Todo mundo conhece essa doença e sabe que quem toma remédio para epilepsia passa a vida todinha tomando remédio, não é isso? Mas Jesus me curou. E vamos fazer 23 anos que eu não tomo uma medicação. Olha, são 23 anos. Amém? Conto isso para a glória do Senhor. Se alguém lhe perguntar se Jesus cura, você já pode dizer, cura. Porque eu tenho um irmão que eu conheço lá da igreja, que ele tinha uma doença incurável. E Jesus curou ele. Mas não foi pelos meus merecimentos. Foi porque Ele é poderoso nas nossas vidas, amém? Vamos orar? Querido Jesus, nós nos colocamos todos em Tuas mãos nessa noite. Decretamos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, aleluia. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração pertence ao Senhor. Oramos pelos enfermos da carne aqui, do corpo, que o Senhor, nessa noite, Pai,
revele cura pelo poder e pela tua grandíssima misericórdia. Oramos por aqueles que têm alguma doença na mente ou na alma, que de igual modo o Senhor passando, cure os meus irmãos, cure suas famílias, liberte suas famílias para a glória do Senhor. Oramos pelo pequeno Bernardo, que o Senhor nessa noite passe e cure o teu menino, o teu filho, Senhor, para a glória do teu nome. Passa na vida da nossa irmã Eva também, e faz algo, Senhor, que aos homens é impossível, mas que para o Senhor é muitíssimo fácil fazer. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, não é pelo nosso nome, que cure as nossas vidas, que cure as nossas famílias, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Me sinto tão feliz, amados. Amém? Glória ao Senhor. Tereza e Cleide, estão de férias os pastores, né? Amém, merecem, né? Afinal de contas, está dando microfonia aqui, irmão? Os pastores estão de férias e nos coube a missão dessa noite de trazer a palavra aos meus irmãos. Vamos ler a palavra no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Os irmãos podem ficar assentados como já estão, amém? Diz a palavra, Efésios capítulo 3, versículo do 14 ao 19. Por causa disso, vou dar uma pequena pausa aqui. Por causa do grande plano que Deus tinha de unir o seu povo, tanto judeu quanto gentil. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por causa disso, por causa do plano excelente que Deus tem para a sua igreja, para nós nesses dias. Ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, algumas versões diz, tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos, esse mesmo texto foi lido aqui pelo pastor Jean, não lembro se foi no último domingo ou no penúltimo domingo passado. O que no texto nos fala que nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no meu ser interior, versículo 16, para que Cristo habite em mim, no meu coração, versículo 17, e para que eu tenha a compreensão do amor de Cristo. Ele fala da altura, da largura e da profundidade do amor de Cristo. Já parei algumas vezes para entender
essa largura, essa profundidade, esse tamanho do amor de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz tal maneira. Ela não consegue comparar o amor de Cristo a qualquer coisa que conheçamos, porque infinitamente maior é esse amor do que qualquer comparação que nós possamos fazer. E tomados dessa compreensão de que o amor de Cristo é extenso, é maravilhoso, é poderoso, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? O apóstolo Paulo era um homem que vivia na dimensão dessa plenitude de Deus, do seu reino. Era um homem de dores, era um homem experimentado na fé, era alguém aguerrido, era um homem que tinha tanto brigas internas, quanto brigas externas. Paulo tinha brigas internas e externas. Nós temos brigas internas, nós temos brigas externas, as temos. Apesar de que o apóstolo Paulo era um homem muito experimentado na fé, que experimentava a grandeza da plenitude do reino de Deus em sua vida, apesar dessa competência que ele tinha, ele não deixava de ter problemas a serem resolvidos. O que me leva ao entendimento é que essa plenitude que o texto fala, e que eu venho falando aos meus irmãos, ela não nos tira de situações que nos incomodam. O apóstolo Paulo, orando ao Senhor, pediu a ele que tirasse um espinho na carne. Tem um texto, o texto no grego diz que o nome é escolopos, mais ou menos assim, escolopos. Era como se fosse, era o mesmo que uma estaca perfurante. Havia na vida de Paulo algo que o inquietava, algo que o incomodava constantemente. E ele pedia ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne. E Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Ora, Paulo não era poderoso em oração? Não era o apóstolo mais proeminente do Evangelho? Então ele tinha problemas que ele deveria carregar? Sim. Ele tinha problemas que ele deveria carregar para que na sua fraqueza Deus pudesse ser grande, forte e poderoso na vida dele. Paulo, a minha força se aperfeiçoa em ti, na sua fraqueza. Era isso que nós vemos no texto, que nós não vamos ler, mas nós entendemos esse texto. Então, mesmo vivendo uma vida plena em Deus, no seu reino, Paulo havia coisas que o incomodavam. E essas coisas o incomodavam de maneira permanente. Não era fácil a vida que Paulo vivia. Quando falamos dessa plenitude do reino de Deus, estamos tratando do enchimento com graça, com a presença e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Apesar de termos problemas, apesar de termos dificuldades, o amor de Cristo em sua plenitude nos garante que nós haveremos de passar por qualquer situação e sermos vitoriosos. Amém? Não canso e não posso me cansar de dizer que uma fase da minha vida eu tomei medicações pesadas
para combater uma doença em que a medicina não pode ser curada. Vai ter que tomar, eu ouvi o médico dizer a mim assim: você vai ter que tomar o remédio a vida toda. Eu dou risada, porque, repito aos meus irmãos, há muitos anos, há 23 anos, eu não tomo essa medicação para a glória de Deus. Apesar de alguma coisa nos incomodar, nós podemos, no reino do Espírito, pedimos a Deus para que a retire. E se Ele não retirar, Ele continuará sendo o mesmo Deus provedor em nossas vidas. Amém? Glória ao Senhor. Algumas leituras da palavra de Deus me são muito mais claras do que antigamente. E olha, eu não acho que eu estou mais sabido, mais inteligente do que o que eu era lá atrás. Mas algumas leituras, elas me trazem mais clareza do que antes na minha vida. E repito, não sou mais inteligente, mas eu permiti que o Espírito Santo de Deus acessasse a minha mente, acessasse o meu coração e me fizesse entender grandes palavras, grandes mensagens trazidas na sua palavra. Eu não sei se o irmão colocou aqui no texto, peço ao irmão que coloque aqui o tema da nossa mensagem nessa noite. Pode ser, irmão? Vai dar certo? Mandou esperar um pouquinho. Aqui, amém. Quem está lá é meu filho, botando a mensagem lá. Obrigado, meu filhão. A plenitude do reino de Deus é simples e é para mim. Repita comigo. A plenitude amém. Essa plenitude, queridos, ela é acessível. E como eu dizia, o texto da palavra que eu estava fazendo essa menção de entendimento, está lá em Romanos capítulo 12. Ele diz assim: rogo-vos. Eu sempre gosto de fazer uma cena em alguns versículos, porque eu entendo que o texto está pedindo isso. Não sei por que isso, mas na minha célula é assim, né, Erandi? Às vezes eu faço uma interpretação, e para mim esse texto, ele pede que eu faça isso. Ele fala assim em Romanos 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O texto pede que você entre no texto, e eu fico imaginando um Erundi da vida, eu fico imaginando um Caleb da vida, eu fico imaginando um Joca da vida, eu fico imaginando um Marcílio da vida. São todos da minha célula, viu? Estou citando eles porque são da minha célula. Mas eu posso citar meu irmão Marcos e sua esposa Márcia. Eu posso citar o casal lindíssimo Cristiano e Teresa e Cleide aqui à frente. Eu posso citar os meus irmãos do louvor aqui à frente. Eu posso tentar imaginar o que seria dessas pessoas que eu citei os nomes, ou da igreja que está aqui ouvindo a minha mensagem. O que seria de nós se nós pudéssemos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas o tempo todo? Eita, 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 glória a Jesus! Seria algo que eu poderia dizer que a plenitude de Deus está em mim. Se eu consigo experimentar essas três coisas, eu consigo experimentar a plenitude do reino de Deus em minha vida.
Porque essa plenitude, ela é simples e ela é para mim e para você. Todos os textos que falam sobre os discursos de Jesus, eles hoje nos são muito claros. Naquela época não, mas hoje eles nos são muito claros. Porque a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, ela é clara, ela é simples e ela é para mim e para você, meu querido. Amém? Para que experimentemos essa boa vontade. Isso é a plenitude do reino de Deus. Alinhar a minha vida com Deus é tudo que eu preciso. Ativar essa plenitude do reino de Deus em minha vida. Não o crente religioso, mas aquele tomado pelo Espírito Santo de Deus. A plenitude do reino de Deus requer de mim que eu esteja vazio. Para que eu possa receber essa plenitude, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar do meu orgulho, esvaziar de mim mesmo, esvaziar da minha arrogância, esvaziar-me do pecado, esvaziar-me do ódio, esvaziar-me de toda a maldade que cerca a minha vida. Essa plenitude só pode vir até mim se eu me esvaziar dessas coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Vamos entrar num texto que diz assim, Filipenses capítulo 2, diz assim a palavra, Filipenses 2, do 5 ao 11, e diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? O mesmo sentimento, não é isso que a palavra diz? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O texto diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Se o próprio Jesus se esvaziou de si mesmo, sabendo que ele era Deus homem, sabendo que nele havia toda a plenitude de Deus, ele resolve se esvaziar. E nós, como servos e discípulos, por que nós não fazemos o mesmo? Às vezes estamos cheios de nós mesmos e não nos esvaziamos. Nos falta, Gabriel, às vezes, humildade, de reconhecer que estamos errados, de reconhecer que estamos numa rota de vida errada. Falta-nos, às vezes, reconhecer a nossa falha, pecados, a nossa arrogância, a nossa prepotência. E o próprio Jesus nos ensina a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos alcançar a plenitude do reino de Deus em minha vida
e em sua vida. Há uma pergunta que devo fazer a mim mesmo de maneira recorrente, de maneira permanente. E a pergunta é: o que cabe em mim dessa plenitude do reino de Deus? O que cabe em mim dessa plenitude do reino de Deus? Eu estava na célula com os meus irmãos e eu levei um saco plástico para eles, para fazer um teatro, mais ou menos assim. Eu abri esse saco e eu falei assim para eles: olha, a glória de Deus e sua plenitude em nós é como um saco desse. Eu levei um saco pequeno, eu fui modesto. Levei um saco pequeno. Eu disse: olha, meus irmãos, se você é um saco e você abre a boca diante de Deus, Deus vai encher você. Mas se você é um saco cheio de lixo, cheio de sujidades, não tem mais como encher, né? Não tem mais como encher. Mas se você é um saco diante de Deus, saco vazio, aí Ele vem e começa a encher a sua vida com essa plenitude, amados. Eu usei esse exemplo para falar para os meus irmãos que é assim que nós devemos nos comportar, nos esvaziarmos para que o Senhor possa nos encher. Amém? Jesus nos ensina a copiá-lo. No computador tem Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso? Para copiar, não é assim? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola. Tem um texto muito grande, você não quer escrever ele todo, você Ctrl+C, Ctrl+V, e você copia um texto grande. Jesus, ele vem lá atrás, dizendo assim para a sua igreja: igreja, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Me copie e cole isso na sua vida. Me copie e cole isso na sua vida. Ele diz assim, uma canção que nós cantamos aqui, falou um pouco desse trecho, desse tema, desse texto. Falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diga comigo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Que nós possamos copiar a vida de Cristo. Que nós possamos copiar a vida de Paulo. Paulo diz com muita ousadia: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É muita ousadia. Eu não cheguei nesse nível ainda, viu, irmãos? Mas eu vou chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá, amém? Eu vou dizer assim: Marcílio, copia a minha vida, copie e cole. Joca, copie e cole a minha vida. Joca, me imite. Caleb, me imite. Mas Paulo, com muita ousadia, disse: olha, me imitem, porque eu imito a Jesus. A igreja do Senhor precisa copiar e colar Jesus. Essa plenitude, ela poderia se resumir nisso: copiar e colar. Copiar a vida de Jesus, copiar a vida de Paulo e colar nas nossas vidas. Aí nós estaríamos envoltos dessa plenitude, desse enchimento que é o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? A plenitude vem, amados, quando eu copio. A plenitude do reino de Deus está nas coisas simples que o Espírito nos permite
e nós percebamos no dia a dia. Ou seja, numa oração que eu faço e eu permito Deus acessar o profundo do meu coração, numa canção que me leva a contemplar a glória de Deus, num jantar em família que eu vejo como sou abençoado. Estou sentado com minha família, num simples almoço, num simples jantar, eu abro os meus olhos na simplicidade e eu vejo que naquele momento, ali é uma porção da plenitude da glória de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu sento com a minha família, é uma porção dessa plenitude, amados. Numa reunião como essa, que eu permito que o Senhor toque no meu coração, que o Senhor fale ao meu coração, aí está a simplicidade da plenitude do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu abro a Bíblia e oro e leio, e um simples texto da palavra me traz um gozo, uma alegria imensurável, aí está a porção da plenitude do reino de Deus, que Deus nos faz experimentar nas coisas mais simples, amados. Olha aqui, cena bonita ali, ó. O pai e os dois filhinhos sentados, abraçados. Aqui está um exemplo claro, querido, de uma porção da plenitude de Deus que Ele nos permite experimentar. Amém? Assentados aqui ouvindo a palavra, também é uma porção dessa plenitude de Deus reservada para mim e para você, queridos. E eu estou quase chegando na introdução, ao final da introdução. Estou brincando, queridos. Não vou me alongar muito, prometo. E é isso. Para os irmãos que venham aqui, os irmãos do louvor, nós vamos cantar uma canção. E é isso. E isso não está na minha performance. Quando eu experimento essas porções de Deus, isso não quer dizer que está atrelado à minha performance. O tanto que eu oro, o tanto que eu leio a Bíblia, o tanto que eu canto muito bem, eu sou demais, eu toco muito bem. Não tem a ver, Gabriel, com a minha performance como crente. Essa plenitude, ela reside na simplicidade em que Deus chega até mim e me permite experimentar as porções da sua glória diariamente, queridos. Repito, não está atrelado a qualquer performance de crente que eu acho que eu devo ter, queridos. É algo muito maior que isso. Quando eu oro, quando eu canto, quando eu leio a Bíblia, eu estou fazendo apenas uma coisa que o Senhor nos orienta: a crescer nele, a buscar nele essa plenitude que chega a mim diariamente. Queridos, não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui nessa noite. Ontem pela manhã, algo muito constrangedor aconteceu na minha vida, na minha casa. E eu me vi aflito, viu, irmãos? Me vi aflito. Minha esposa acordou cedo. Ela está lá na salinha agora. Está tudo bem. Nós vamos fazer uma investigação com os médicos. Está tudo bem com ela. Mas a minha esposa ontem pela manhã, umas 5 da manhã, me levantou, me acordou. Ela estava com fortes dores
abdominais, pediu que eu orasse por ela. Eu estava com a boca fedida, quando eu estava acabando de acordar, né? Acabei não orando em alta voz. Mas eu pus a mão na barriga da minha esposa e disse: Deus, leva essa dor embora. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Vem com a tua glória e tua presença e leva essa dor embora. E ela levantou-se, e na hora que ela levantou-se, queridos, ela desmaiou. Minha esposa apagou. Caiu na sala, bateu a cabeça no chão. E eu caí por cima dela, bati no rosto dela e eu vi a minha esposa morta. Os lábios ficaram roxos, ela sem nenhum sinal de vida, ela estava apagada. Eu me senti aflito, queridos. Pequeno. Eu me senti pequeno, queridos. Tão pequeno. E eu disse: Deus, não, 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 não. E ela acordou e ela voltou, recuperou-se. Os lábios voltaram a ter uma cor, o rosto. Ela voltou assim e parecia que nada havia acontecido. E ontem foi aflição. Eu fiquei o dia todo pensando se eu ia ligar para a pastora, para ela pedir a outra pessoa que viesse trazer a mensagem nessa noite. Levei ela para o médico, porque eu já tinha mais ou menos ideia daquilo que eu deveria comunicar aos meus irmãos. Mas eu não tinha colocado isso em ordem, aqui na cabeça e nem nas minhas anotações. Eu disse: Deus, e agora? Estou levando ela no médico, é o sábado, é o dia que eu ia preparar a mensagem, orar e pedir a Deus que me desse direção naquilo que o Senhor haveria de comunicar aos meus irmãos e a mim também, porque o privilégio não é só da igreja. Eu peço a Deus que comunique ao meu coração primeiro aquilo que eu devo falar aos meus irmãos, que fale fortemente ao meu coração. E levando a minha esposa no médico, e vinham as mensagens de Deus. Eu parava, copiava no celular, depois eu voltava a cuidar dela no atendimento, a me preocupar com ela. Depois eu saí para comprar as medicações e eu, no trajeto da farmácia, e Deus comunicando ao meu coração aquilo que eu deveria trazer aos meus irmãos. Que essa plenitude, que essa paz que excede todo o entendimento, que aquilo que havia na vida de Paulo, mesmo tendo um espinho na carne, Paulo era aquele homem que flutuava, navegava nessa plenitude do Espírito de Deus, na plenitude do reino de Deus. Paulo flutuava. E assim eu me senti ontem, queridos, flutuando, pedindo a Deus que conduzisse as nossas vidas num lugar de tranquilidade, em que eu pudesse ser abraçado, confortado, fortalecido pelo Senhor. E eu andava, e a palavra vinha, queridos, e eu parava na rua e copiava no celular para não esquecer a mensagem que eu deveria trazer para os meus irmãos. Algo de muita paz, muita tranquilidade. Apesar de ter passado minutos de grande aflição, de ver a minha companheira ir embora, eu disse a ela: não vou dar ousadia a você, eu vou primeiro. Você não vai primeiro, eu vou primeiro. Mas foi um momento de grande aflição. Como eu li aqui, que quando Paulo dizia que o espinho na carne era como uma estaca afiada,
eu me senti perfurado. Eu me senti pequeno, inútil e frágil naquela situação. E eu só poderia pedir ao Senhor que conduzisse as nossas vidas na plenitude do reino dele. Trouxesse paz ao nosso coração. Amém? Trouxesse segurança na nossa caminhada. Porque caminhar com Jesus não é fácil. Porque viver uma vida piedosa diante do Senhor não é fácil. Há brigas internas, queridos, e brigas externas. Mas eu pedi a Deus que acessasse o meu coração. Aquilo que em mim é frágil, é corrupto. Eu pedi ao Senhor que acessasse o meu coração. E a mesma coisa eu peço aos meus irmãos. Aleluia. Peço ao Senhor que acesse o seu coração nessa noite. E lhe permita experimentar da plenitude do reino dele na sua vida. Por mais que tenha alguma estaca afiada que perfure, que incomode a sua vida, o Senhor quer trazer ao nosso coração, amém? O Senhor quer trazer às nossas vidas uma segurança que excede todo o entendimento. O Senhor quer trazer às nossas vidas uma paz que excede todo o entendimento humano. Segurança e paz, amor e cuidado, eu só encontro em Jesus. Amém? Que o Senhor acesse a nossa vida, por dentro e por fora. Que essa plenitude de Deus, ela tome conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, vamos cantar uma canção ao Senhor e depois os irmãos me retornam a palavra. Amém? Combinado? Deus seja louvado. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. E Ele não se esqueceu de ti, não. Sim, Ele nunca desistiu de ti. Espera em Deus, confia nele. Espera em Deus, descansa nele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Salmo 51. Diz assim, versículo do 1 ao 6, eu vou ler de forma
pausada. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 6: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 16: porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Seria fácil sacrificar para Davi. E tu não te deleitas em holocaustos. E aqui, para mim, essa é a fraqueza de Deus. Aqueles que anotam, anotem aí. Aqui está a única fraqueza em Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Se nós pudéssemos mensurar uma fraqueza em Deus, está aí essa fraqueza. Deus não suporta um homem ou uma mulher de Deus que tem um coração quebrantado, que tem uma vida humilde na sua presença. Deus não suporta, e Ele de pronto atende a esse coração. Amém? Eu já tive orações, amados, que como um relâmpago Deus respondeu. Outras não, outras demoravam mais. E ainda tem umas outras que eu estou relacionando para Ele resolver, como todo mundo. Mas quando a gente se coloca em Deus com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado, o Senhor responde, amados. O Senhor responde. Amém? Ele não despreza. O salmista vem e se arrepende, sendo sincero, humilde, e depende somente de Deus. Irmão, se você conseguir isso na sua vida, através do Espírito de Deus, que habita em você, ter um coração humilde, quebrantado, ter uma vida piedosa no Senhor, como dizem por aí, esquece tudo, esquece, porque o Senhor, Ele ouvirá a tua voz, o teu clamor, e Ele colocará em simplicidade a plenitude do reino dEle na sua vida, na sua casa, na sua família. Confissão, arrependimento, sinceridade, humildade geram presença de Deus, queridos. E eu gostaria de encerrar esse momento dizendo assim: venha o teu reino, Senhor. Diga comigo: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida,
sobre a minha casa, sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, sobre as minhas dores, sobre tudo, Senhor, que me incomoda. Venha o teu reino. Amém? Que o Senhor, com graça, poder e muitíssima plenitude, venha sobre as nossas vidas. Porque quando Ele vem, vai exceder qualquer entendimento do homem. Esse amor excede todo o entendimento. Ele conduz em paz. Apesar de que, ainda que, diz o homem de Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo em minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor e direi: venha o teu reino. Fiquemos de pé, queridos, nessa noite. Nós vamos encerrar orando, pedindo ao Senhor que flua no nosso coração, que nos permita alcançar um coração humilde, uma vida reta, uma vida devota, uma vida piedosa diante do Senhor, amém? E que o reino dele venha sobre as nossas vidas. Se é doença, ele vem e cura. Se é algum mal na alma, ele vem e cura. Se é alguma coisa que fere a nossa vida, ele vem e cura. Amém? Querido Jesus, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, e declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa existência. A quem temos nós no céu, além de Ti, Senhor? A quem temos no céu, além de Ti, Senhor? Nos concede, Senhor, como o apóstolo Paulo, Senhor, em meio às dificuldades, em meio a todas as guerras, dentro e fora, alegrar-nos no Senhor e na plenitude que o Senhor quer revelar do seu reino nas nossas vidas. Nos concede, Senhor, essa paz, esse encontro com essa plenitude do teu reino sobre as nossas vidas, Jesus. Não menos que isso, não menos que isso, Senhor. A plenitude do teu reino sobre as nossas vidas. Arrasta o mal para fora das nossas vidas e conduz a nossa vida em paz e em santidade na tua presença, Jesus. Nos permita uma semana abençoada, em que tudo em nós e através de nós flua no teu Espírito Santo. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Deus, abre os nossos ouvidos, Pai. Nós desejamos ouvir a tua voz. A nossa vida pertence ao Senhor. E nós te pedimos, Senhor, humildemente, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na nossa vida, como é no céu, Senhor. Nos permita, Deus, alcançarmos a plenitude do teu reino, hoje, aqui, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Lembram, queridos, de um saco que eu falei, que eu levei para a célula? Olha ele aqui. É pequeno. E eu fiz assim para os meus irmãos, como um saquinho. Se você estiver vazio, o Senhor conseguirá encher a sua vida. Que essa semana as nossas vidas sejam como um saquinho vazio, e que o Senhor venha com a sua plenitude e encha cada espaço da sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vão em paz. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Tudo em sua vida, no trabalho, na escola, na família, tudo prospere. E se ainda assim não estiver muito bem, muito bom, adore ao Senhor, porque em todas as coisas o Senhor quer o nosso bem, quer a nossa alegria. Ninguém além do Senhor quer nos encher e nos transbordar na sua presença como Ele quer. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Todos os males sejam afastados das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Saquinhos vazios, mas cheios, para que o Senhor possa entrar e encher todos os espaços. Amém?